Hoje no nosso canal Copo e Taça, a gente vai falar um pouco sobre os primitivos, os vinhos da região da Puglia especificamente. Aqui eu tenho um exemplar que ele é de cooperativas vinícolas italianas da Puglia, só que ele é composto por três variedades de uva, tanto a Primitivo quanto a Negromaro e a Cabernet Sauvignon. Aqui temos o outro Primitivo, né, da região da Mandúria, que é uma das comunidades da Puglia, que de certa forma eles fabricam um primitivo, da uva primitivo, a variedade, só que muito mais complexo, mais artesanal. A gente vê o comparativo e o diferencial desses vinhos por conta dos invólucros da garrafa. Tanto na dimensão, você pode ver a dimensão do gargalo e da rolha, não muda o volume da parte interna é o mesmo, 750 ml. Só que é uma garrafa mais robusta por conta da qualidade da guarda, período muito mais elevado, mais longo. Não que esse, nas condições exatas, ele não se torne um vinho para longa guarda, como este. Mas também a robustez, né? São áreas que também têm condições próximas ao oceano. Essa região da Mandúria é a parte de dentro do Salto da Bota e a Puglia como um todo, ela é o Salto da Bota, né? Especificamente. Então ali ela vai ter várias divisões, vai ser como se fosse um estado, uma província da Itália. A diferenciação desse primitivo para este daqui, que ele é feito especificamente, né, com a uva Negromaro ou a uva primitivo. No caso esse daqui é só a uva primitivo. Então o teor alcoólico dele é de 14,5. É um vinho que hoje eu não vou estar degustando ele porque ele harmoniza super bem com carnes defumadas, né, e um pouco mais complexo, por ele ser um vinho muito mais maduro, um vinho muito mais denso, mais encorpado. E ele é uma safra 2016, então já tem uma certa idade. Ele será um vinho que condicionalmente, eu creio, né, pela experiência com os primitivos, não necessitará de tanto tempo de taça ou até mesmo da utilização do decanter para que ele venha oxigenar, né, e perder aquele álcool excessivo para que possa liberar seus aromas, já que o primitivo, ele por ser um vinho mais complexo, mais maduro, ele já tem, né, esse corpo presente e os seus aromas, né? Essa é uma vinícola que a gente vai falar especificamente dela num próximo vídeo, tá? Vou dar atenção agora para o vinho que eu vou degustar hoje, que é esse primitivo, chamado de Tui, né? Por conta de ser composto por três uvas. Ele é um vinho que eu encontrei aqui nas lojas no comércio japonês especializadas, ou liquor stores, ou adegas, ou confrarias, né? Ao nome que cada um venha a levar, ou até mesmo as enotecas. Ele é um vinho de um custo-benefício bem acessível. Ele não chega ao valor de 2.000 ienes, que seria em torno aí de algo de 19 dólares. Ele é um vinho que, pelos aspectos e pelas características, não só do rótulo, que são as informações apresentadas aqui, as três uvas que compõem ele, formato da garrafa tradicional, suco com profundidade, mais espesso, tudo, mostra que o vinho, mesmo sendo safra 2018, ele teve condições que mantiveram sua integridade, né? Então, hoje eu vou harmonizar ele com uma costelinha suína. A maioria dos vinhos tem esse lacre, a gente vai usar o cortador de lacre. Cortador de lacre, eu estou usando esse para aqueles que não têm grande experiência ainda no mundo dos vinhos. Pode-se usar um outro tradicional abridor que eu não encontrei hoje em casa por conta dessa organização, ou fui para outro evento ou ficou lá no local. Ele tem uma lâmina serrilhada que você vai fazer um movimento, né? Eu poderia estar usando uma faca e vai cortar o primeiro lacre. Normalmente os vinhos de longa guarda ele é feito em alumínio, mas a gente tem vinhos convencionais aí, vinhos que são mais acessíveis e até mesmo para o dia a dia, que muitas vezes é de plástico, né? Por questão da industrialização. Então esse daqui vai fazer o corte primário antes de introduzir o saca-rolha. Fez o corte, ele tem alguns disquinhos metálicos que não são muito amolados na sua parte interna, na sua face. Na hora que eu faço esse movimento, ele se fecha pressionando e contraparte fez o corte. Agora eu tenho acesso à rolha. Vou usar esse saca-rolha chamado de Rabbit por conta do formato de coelho, né? Se assemelha, ele se popularizou muito. Esse daqui, caracteristicamente, se arremete muito ao desenho do coelho, como costumeiramente do que a gente vê em cartunistas e charges aí, gibis e assim por diante. Ele tem esse mecanismo
como se fosse de catraca, que você pode estar pegando. Na hora que você faz esse movimento de alavanca, a própria espiral do saca-rolha, por conta do formato, do encaixe que ele tem, ele faz um movimento de giro. Então, ele desce girando e sobe girando o contrário, em um sentido e outro, para que essa parte do saca-rolha penetre na rolha e na hora do movimento de extração, ele vai estar sacando essa rolha, extraindo. E ele tem um formato mais longo e longilíneo por conta dessa mecanização. Caso contrário, não conseguiríamos, né, de maneira alguma, fazer isso com o convencional. Ele é muito prático. Estou apresentando ele para as pessoas, que não conhecem, né, o mundo dos vinhos e talvez tenham dificuldades para estar utilizando o saca-rolha convencional. Como não é um vinho de grande idade, a gente não vai usar os saca-rolhas com extrator para proteger a rolha, para que tivesse integridade, que são metais como se fossem duas aletas laterais que são introduzidas na lateral para que essas aletas elas penetrem dessa maneira na garrafa e você fazendo o movimento dela, vai girando, ela vai desprender ela da parede da garrafa e consequentemente não há risco do rompimento da rolha e ficar resíduos. Dá para ver que tem uma certa coloração, eu deixei ele na posição horizontal, para que ficasse em contato o vinho com a rolha, tivesse umedecimento da rolha, para que a rolha não viesse a desfacelar. O que eu vou fazer agora, a primeira taça sempre, eu prioritariamente, né? Eu sempre opto por colocar uma quantidade na taça, caso for os primeiros resíduos, vou identificar se tem, vou sentir o aroma primário, talvez o álcool residual excessivo, que é um vinho safra 2018, mas é consideravelmente jovem. E vou estar introduzindo o restante no decanter. Para que o decanter? O decanter vai deixar o vinho repousar e de uma maneira ou outra esse vinho ele vai conseguir apresentar mais as suas características e não vai impactar tanto o álcool excessivo, né? Então você não vai ter aquele impacto de imediato do vinho com excesso de álcool, consequentemente para aqueles que não estão habituados, minha esposa que está me ajudando, Campai, vamos lá. E a primeira impressão agora, vamos ver quais são as notas. Esse movimento com circulação, vamos dizer assim, o movimento de revolvimento, né? Essa ação que é feita, a maioria das vezes as pessoas aconselham segurar pela haste, movimentos circulares leves, para que o vinho entre em contato com o ar, agregue ar dentro da bebida e consequentemente ele venha oxigenar, né? E com esse movimento também você vai conseguir ver as lágrimas. As lágrimas seriam as gotas escorrendo e você vai conseguir ver, a maioria das vezes, as lágrimas escorrendo e você vai ter a noção da densidade. Quando o vinho é mais encorpado, como o das castas dos primitivos, eles são vinhos que, por via de regra, pelo varietal da uva, o padrão, a localidade, a concentração de açúcares, taninos, né, na casca dessas variedades, ele vai produzir um vinho muito mais encorpado, um vinho muito mais macio, um vinho muito mais denso. Então, são as castas específicas dos primitivos. Tem exceções? Tem exceções. Não por totalidade todos os primitivos vão ter as mesmas características, mas tem características singulares que já são das castas das uvas, da variedade e da localidade. Mas de uma vinícola para outra, a gente vai ver algumas diferenciações. Tanto de corpo do vinho, eles vão ficar entre corpo médio e corpo alto, quanto também na questão do retrogosto, na questão dos açúcares, que aí vai ser o açúcar residual, vai ser um vinho mais doce, um vinho mais seco, mas na maioria das vezes, todos os vinhos feitos com uva primitivo, negro amaro, eles têm um açúcar residual considerável, não como os vinhos sobremesa, né, ou os colheita tardia, isso a gente vai falar em outro vídeo, mas é um vinho que agrada muito o paladar daqueles até mesmo que não tem grande experiência. Então, para você não se traumatizar, eu vou fazer outro vídeo falando sobre as variedades que são costumeiramente mais comercializadas, e são as variedades, assim como a Cabernet Sauvignon, a Merlot, ao Malbec,
e a Shiraz são vinhos que popularmente caíram no gosto de todos porque são vinhos mais acessíveis e são uvas que são de larga escala mais produzidas pelo mundo todo, diferentemente da Negromaro e da Primitivo, que elas são específicas, né? Hoje, tanto a Montepulciano quanto a Negromaro e a Primitivo são uma das uvas mais produzidas na Itália após a Sangiovese, que é a primeira uva que é mais produzida em larga escala na Itália. Aí já vem outras variedades e assim por diante. Deixei ele oxigenar mais um pouco. Agora, na questão da etiqueta, segura a taça aqui, com o dedo embaixo para evitar que a taça escape da sua mão, te dê mais uma firmeza e uma segurança. É o que eu aconselho a maioria das vezes, até mesmo para a hora que a gente estiver degustando, o álcool já estiver fazendo efeito e você ter mais firmeza. Caso contrário, não tenha ainda essa destreza ou você não se sinta confortável, um simples movimento na mesa, a maioria das vezes, ou até mesmo num restaurante, para que você, num movimento de oxigenação lateral, possa, ou o garçom ou alguém está passando próximo, esbarrar na sua mão e você está derrubando o vinho, ocasionar a queda acidental. Então, seria mais interessante você fazer um movimento na mesa. Até por via de regra, questão de etiqueta, ou até mesmo dependendo da ocasião, para você que não derrube o vinho na sua roupa. Mas eu já me habituei a utilizar nessa movimentação. Quando eu vejo que o álcool está fazendo efeito, eu assumo essa posição que é mais segura, que os dedos ficam embaixo e impedem que essa taça ela já fique muito mais firme nas minhas mãos. Como eu havia falado, de presença, né? Ele estava com um álcool excessivo, por isso que ele foi para o decanter. E no decanter também ele vai fazer o trabalho de decantação, onde vai ficar resíduos da rolha ou até mesmo do processo de produção, né? Excessos como uvas que têm muitos pigmentos, que seria o tanino. O tanino não, a pectina, me desculpem. Essa pigmentação excessiva por conta de processo de mostura, como foi feita o vinho em engarrafamento, ela pode ser colocadas junto com o líquido dentro do invólucro da garrafa e isso, consequentemente, com o tempo, por conta da decantação natural, por ele estar descansando, igual esse que é safra 2018 até vinho mais velho, ele vai ficar com resíduo no fundo, uma borra. Até mesmo por isso que a maioria das garrafas tem um formato convexo, que isso já de pronta é um mecanismo para acúmulo desses resíduos. Então não aconselho totalmente se você secar a garrafa e na hora que você tiver, né, despejando o líquido dentro num decanter de uma taça, fazer um movimento lento e gradativo, não virar de uma vez, para que esses resíduos não venham para cá e você vá beber, isso não vai te dar uma boa experiência, te dar um bom resultado. De pronto, tirando o álcool excessivo já por conta dessa oxigenação prévia foi feita, agora sim, a gente consegue sentir traços de frutas maduras. Pode se remeter, dependendo da sua memória olfativa, uma outra vídeo eu vou estar falando sobre essa questão da degustação, sobre a diferenciação e sobre esse crédulo que foi criado entre os sommeliers, a maioria das vezes, e as pessoas que estão adentrando no mundo, porque muitas das pessoas, por conta da memória olfativa, vão degustar o vinho e não vão ter a mesma impressão. Se eu perguntar agora, eu senti toques de ameixa madura, como também de alcaçuz. E minha esposa, você teve, qual que foi a sua impressão do vinho? Amoras e ameixa. Sim. Então, a gente converge em alguns pontos, porque a memória olfativa, já fala, é uma memória que você tem carregada da sua infância, do cotidiano, né? E ela está ligada ao paladar ao olfato junto com essa memória. A partir do momento que você identifica um líquido, você já remete a essa memória olfativa e faz o comparativo. No mundo da enologia, junto com os sommeliers, costumeiramente, cotidianamente, a gente treina o nosso olfato através do nosso paladar, utilizando algumas práticas que depois a gente vai abordar em outros vídeos, para que você consiga identificar essas diferenciações, essas características, esses toques dentro dos vinhos. Mas para quem vai começar agora, então encontrar, tanto no Brasil quanto aqui no Japão, é um primitivo para você estar iniciando aí, né? Creio que ele vai trazer uma boa experiência e não vai impactar e não traumatizar tanto o paladar daquelas pessoas que não estão habituadas com vinho. Ele harmoniza super bem com carnes, né? Tanto carne assada quanto os defumados,
tanto os embutidos quanto os curados. Ele pode metalizar um pouco mais com alguns embutidos, né? Questão de oxidação, você vai sentir aquele gosto metálico ao combinar ele tanto com salame quanto um presunto curado. Mas ele vai casar super bem com algo mais gorduroso ou condimentado, que poderia ser não só um espaguete à bolonhesa ou uma puttanesca, bem como também, né, você está fazendo aí um confit, que seria a imersão de tomates em azeite com ervas e gratinar ele no forno para que ele fique os tomates levemente assados e tostados e consequentemente libere sucos ali, tanto do tomate quanto das ervas no azeite. Você vai colocar isso em cima de uma torrada ou então de um pão que você tiver a seu acesso e vai comer o pão com vinho. Tradicionalmente, a maioria dos italianos, eu por ser descendente, a gente consome muito pão com vinho. E isso na conversa seria o nosso petisco do dia a dia, mas acompanhamento também ali ao couvert, não enquanto está tendo a preparação de uma refeição ou até mesmo chegar ao prato principal. Não tem também problema nenhum, esse vinho aqui, ele vai harmonizar super bem com a pizza, em diversos sabores. Tá certo que se você pegar uma 4 queijos, ele também vai harmonizar, até mesmo se ela tiver queijos mais fortes, picantes, né? Como um Gruyère, ou então uns queijos de fungo azul especificamente, que são mais picantes, e você vai estar utilizando acompanhamento. Algumas pizzarias servem sachês de mel para você colocar sobre a pizza para dar esse contraponto, né? Vai harmonizar super bem. E também um hambúrguer, né? Esse vinho, ele seria um ás de copas dentro da culinária, perto daquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Tanto comer uma carne de panela, uma vaca atolada, né? Desde que não tenha muita pimenta, porque pimenta, de certa forma, ela vai entrar em conflito com as suas papilas gustativas, vai causar reações de anestesia momentânea por conta do odor, e junto com isso você não vai ter uma boa experiência. E voltando, um dado específico é um vinho, né? Principalmente os primitivos e vinhos mais maduros, de corpo médio, eles são servidos num mínimo, uma temperatura mínima baixa de 16 graus. Eles sempre são indicados de 18 graus acima. Mas se caso você esqueceu, colocou na geladeira, tente tirar fora, chegar numa temperatura que seja acima da temperatura da geladeira, porque ali vai estar entre 10, 12, 15 graus, e é uma temperatura que vai anestesiar suas papilas gustativas, vai esconder um pouco das características do vinho, tanto as qualidades quanto os defeitos. Então ele é um vinho que costumeiramente ele é indicado para ser servido acima de 16 graus. Eu prefiro ele a 18 a 20 graus, que seriam temperaturas satisfatórias para a gente estar consumindo ele, ok? Esse foi um vídeo do Copo Taça, acompanhe o canal, quem puder compartilhe com aquele seu amigo que tem uma dificuldade para encontrar um bom vinho e queira começar. Sei que temos poucos vídeos ainda no canal, mas são os primeiros, tanto o vídeo no anterior que eu falei sobre os vinhos japoneses, ou 3 exemplares da uva Kosho, como esse daqui que é um primitivo, né? Que ele é feito tanto com a uva primitiva, com a Negromari e com a Cabernet Sauvignon, é um vinho da região da Puglia, né? Vocês vão procurar também aí na internet pelos vinhos da Puglia e vão encontrar vários exemplares. Ele não é um vinho de fácil acesso por conta dessa falta de popularização, mas também não é um vinho muito caro e consequentemente não é um vinho impossível de achar, diferentemente, como eu falei, do vinho Kosho, ok? Até o próximo vídeo e Kampai, né? Matané. Cheers!